Deus abençoe e fique à vontade, está em casa. Pai do Senhor, meus irmãos, que prazer estar aqui, viu? Eu fico muito feliz, que Deus abençoe. Eu já estive aqui uma vez com o pastor Alisson Santos pregou aqui, eu toquei teclado para ele, lembrou? E eu estou muito feliz por estar aqui, está aqui comigo o pastor Gabriel Barros. Nós deixamos o Rafael Belo lá na sede de vocês e viemos para cá. E eu estou muito feliz por servir vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Concordo com o pastor André, esse nome é muito lindo, é um nome maravilhoso. E eu fico lisonjeado. Vamos lá, irmãos, sem perca de tempo, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para todos vocês. Eu vim de Senador Canedo, correndo até aqui, e eu louvo a Deus por estar vivo, porque esse homem dirige perigosamente. Mas estamos bem. Mas eu tenho algo da parte do Senhor para entregar sobre a tua vida, amém? Salmos 127, abra comigo por favor, Salmos 127. Livro dos Salmos, é o Salmo 127. Conforme você for encontrando, vai dando glória a Deus aí. Se você perceber que o irmão que está ao seu lado não trouxe a Bíblia, cola com essa pessoa para ler a Bíblia aí com você, amém? Compartilhe o pão com ele, em nome de Jesus. Somente o versículo de número 1, vamos lá? Salmo 127, verso 1. Olha o que o nosso rei Salomão canta, o que o Salomão cantou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ou em vão vai vigiar ali, vai trabalhar o sentinela, amém? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, que a glória seja sua, a honra seja sua, que o Senhor fale e continue falando ao coração do teu povo, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha conversar conosco de uma forma subjetiva, de uma forma individual, de uma forma personalizada, que essa palavra venha entregar a nós estratégias, que essa palavra venha entregar a nós esperança, que essa palavra venha entregar a nós uma estruturação de fé. Em nome de Jesus, a sua igreja clama, ora e pede e agradece. Todos digam amém. Muito obrigado. Vamos lá. Irmãos, há uma diferença entre você ter uma casa e você ter um lar. Olha para os meus olhos azuis aqui, por favor. Casa, todo mundo pode ter. Casa é uma estrutura física que qualquer pessoa pode ter. Pode ser madeira, pode ser alvenaria, pode ser tijolo. Casa é feito de reboco, casa é feito de tinta, casa é feito de piso, contrapiso, alicerce, fundamento. Casa qualquer um pode ter. Só que eu aprendi que tem pessoas que têm casa, mas nunca teve um lar. Tem pessoas que têm casa, mas nunca teve um lar. Qual é a diferença entre os dois? A casa o homem constrói e o lar Deus entrega. Eu acredito que vocês que estão aqui, vocês lutam para permanecer com um lar, porque se Deus não edificar o lar de cada um, nós apenas temos uma casa, uma estrutura física. Olha só a diferença, a casa é onde o pai come na sala, o filho come no quarto e a esposa come na cozinha. A casa é onde o pai não sabe para onde o filho vai. A casa é onde a mulher grita com o marido grita com a esposa. A casa é onde não tem união, não tem unidade, não tem amor, não tem afeto, não tem abraço, não tem beijo. A casa é onde o marido não dá mais bitoquinha na boca da esposa. Tem alguém casado aqui? Dá glória a Deus aí. A casa é onde a mulher não consegue mais olhar na cara do esposo. A casa é onde o filho faz o que bem entender, sem dar satisfação para os pais. Isso é uma casa. E eu tenho certeza que a nossa maior luta não é ter uma casa, mas é conservar um lar. Um lar, irmãos, é onde a TV é desligada para todo mundo comer junto. O lar é onde o Espírito Santo impera. O lar é onde todo mundo consegue resolver os seus problemas. Um lar é onde ninguém grita com ninguém. Um lar é onde tem desavença, onde tem briga, onde tem batalha, tem conflito, tem aflição, mas tem unidade, tem amor, tem abraço. E a maior luta que eu tenho visto ultimamente contra as nossas vidas não é contra a igreja, é contra os lares.
Porque a igreja não é feita, irmãos, apenas de dinheiro, não é feito de cantores, não é feito de pregações, de eventos. A igreja é feita de famílias, e famílias são feitas de casamentos. Satanás, vocês já perceberam que ele está atacando os casamentos de uma forma muito sutil, muito forte. Se ele consegue destruir o casamento, ele destrói a casa. Se ele destrói a casa, ele consegue destruir o lar. Se ele destrói o lar, ele destrói a igreja. Satanás, ele parou de atacar a igreja de forma tão frontal. Ele está atacando os nossos filhos, ele está atacando a nossa esposa, ele está atacando os esposos, ele está atacando a estrutura por dentro do lar. Mas o que eu vim aqui nessa quarta ministrar sobre a tua vida é que, em nome de Jesus, a nossa consciência espiritual está sendo aberta de uma forma diferente, para que possamos perceber que Deus não nos entregou uma casa, Deus nos entregou um lar. E esse lar, ele está alicerçado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham os que edificam. O que eu quero ministrar sobre a tua vida, se você puder levantar a sua mão para cima, eu quero ministrar sobre você. Quem está edificando o seu lar não é você. Quem está edificando o seu lar não é a sua esposa. Quem está edificando o seu lar são os princípios bíblicos e a presença de Jesus lá dentro. Quem pode adorar a Jesus aqui nesse momento? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias está morrendo. O profeta chega no rei Ezequias e fala: Ezequias, põe a tua casa em ordem, organiza. O que isso significa? Que todo lar tem uma estrutura de princípios que precisa ser obedecido. Não é que um é melhor que o outro. Olha só que interessante. Muitas das vezes, quando nós falamos dos papéis dentro das casas, as pessoas acham que um é maior que o outro, e não é assim. Quando nós começamos a entender que Deus quer organizar o nosso lar, por quê? Uma casa organizada é uma casa que recebe promessas. Eu vou repetir isso aqui para você. Tem promessas que não foram liberadas no seu lar, na sua casa, porque a sua casa ainda não se organizou. A sua casa não está organizada. Deus, nós sabemos que a nossa sociedade de hoje em dia tem estruturas diferentes. Tem casas que tem pai, tem casas que tem mãe, tem casas que tem um avô, tem uma avó. Tem filhos que não são criados pelos pais, são criados pelos tios. Nós sabemos que a estrutura é um pouco diferente socialmente falando. Entretanto, a Bíblia vai entregar uma estrutura de liderança, uma estrutura que você precisa colocar em prática. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o homem tem que governar a casa. Quem tem que governar a casa? O homem. Mas a Bíblia vai dizer lá em Provérbios capítulo 14, que a mulher edifica. Olha que interessante. Então, o homem governa, mas a mulher edifica. O homem só tem uma casa para governar porque tem uma mulher de verdade edificando ela. Agora era a hora das mulheres olhar para o marido e falar: tá vendo? Você só tem uma casa porque eu estou lá edificando. É ou não é? Quem é casado aqui? Dá glória a Deus. Os solteiros, fiquem em paz mesmo, fica do jeito que vocês estão. Mas olha só, quando os casados compreenderem uma coisa, olha aqui, o homem governa, a mulher edifica. Entretanto, isso não significa que o homem seja maior que a mulher, e nem que a mulher seja maior que o homem. São papéis diferentes dentro desse sistema de organização da casa, dentro desse sistema de organização do lar. Você quer ver? Existem princípios, e eu gostaria de ler alguns princípios junto com você. Pastor André, o senhor está com o seu microfone aí perto do senhor? O senhor consegue ler um texto aí comigo? Lê um texto aí comigo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 3. Eu vou falar do papel da mulher dentro do lar. Qual é o papel da mulher dentro do lar? O pastor André, com essa voz de trovão, com essa voz de locutor, ele vai ministrar esse versículo aqui sobre nós. Olha como Deus organiza o papel da mulher. E depois eu vou falar do papel do homem. Mas primeiro vamos entender qual é o papel da mulher nessa edificação. Lê para nós, por favor, pastor André, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vai. E você vai acompanhar na sua Bíblia para você ver. Vai. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem
palavra. Não, eu vou parar aí, eu vou ficar só nesse versículo, eu teria mais alguns para apresentar a vocês. Primeiro papel da mulher, sujeição. Pastor, o que é a sujeição? É a subserviência? É eu aceitar o homem fazer tudo o que quer? Não. O que é a sujeição? A sujeição, irmã, é você olhar para o seu esposo e falar: meu bem, você é o líder dessa casa. Você é o sacerdote desse lar. O homem, quando ele toma a liderança da casa, ele vai desempenhar 3 papéis. Quantos papéis? Quantos papéis? Ele vai desempenhar o papel econômico, ele vai desempenhar o papel paternal e ele vai desempenhar o papel espiritual. O espiritual porque ele é o sacerdote daquela casa. Então quando a mulher entende que aquele homem é o sacerdote da casa, ela vai entender que todo homem é o pastor do seu lar. Ou seja, se você, irmão, entender que a sua casa é uma igreja e que você é o pastor dela, a tua esposa é o vice-pastor daquela congregação. E você começa a compreender que o teu papel é espiritual, que o teu papel é econômico e que o teu papel é paternal. Os seus filhos precisam de um pai, a sua casa precisa de um provedor e o seu lar precisa compreender. O inferno precisa saber que dentro do teu lar tem um homem de Deus que ora, que jejua, que busca, que dá exemplo, e lá dentro o inimigo não vai fazer o que ele quer, porque tem um homem de Deus de joelho, orando, clamando e blindando aquele lar. Existem homens de Deus aqui essa noite? Quando a mulher entende que ela precisa ser sujeita ao marido, ela automaticamente para de brigar pelo poder. Irmã, você não precisa brigar pelo poder, você não precisa brigar pela liderança. O que você precisa apenas entender é: faça o teu marido compreender que ele é o líder daquela casa. Você sabia que homem tem autoestima, irmã? Você sabia que homem tem autoestima? E muitas das vezes essa autoestima está intrinsecamente ligada à forma que você trata ele. Se você trata o teu marido, se você olha para o teu esposo e fala: meu bem, você é o líder dessa casa, você é o homem que lidera esse lar, automaticamente ele vai se posicionar. O que eu quero ministrar aqui sobre a tua vida, homens, é que em nome de Jesus, todos nós vamos nos posicionar de uma forma diferente nesses últimos anos. Nós vamos nos posicionar de uma forma diferente esse ano de 2023. O inimigo tem entrado nos nossos lares porque muitas das vezes está faltando um homem para bater o pé e falar: aqui não entra. Mas você vai se posicionar espiritualmente e vai falar: essa casa está blindada e protegida pelo poder da oração, em nome de Jesus. Olhe para um homem que está ao seu lado, ministra sobre ele e fala: você é o sacerdote da sua casa. Continuando no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Pedro, a mulher precisa se sujeitar a essa liderança. Quando a mulher se sujeita a essa liderança, o apóstolo Pedro vai soltar um segundo segredo. Ele vai falar: você vai conquistar a confiança do teu marido pelo seu testemunho. Uau! Ou seja, a sua postura, irmã, faz com que o teu marido te ouça, faz com que o teu marido te compreenda, faz com que o teu marido não te obedeça. Porque tem mulher que quer que o homem obedeça. Não, teu marido não tem que te obedecer, mas ele tem que respeitar, porque ele compreende que você é uma grande mulher de Deus e que você precisa ter voz ativa lá dentro. Barack Obama um dia estava numa entrevista e os repórteres, ao invés de ir nele, foi na esposa, na Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. E aí os repórteres perguntaram para ela: a senhora se sente lisonjeada, honrada em ter casado com o presidente dos Estados Unidos? Ela olha para os repórteres e fala assim: ele que tem que se sentir honrado de ter casado comigo. Isso precisa ser levado a sério, irmã, porque esse homem não é nada se não fosse você. Oh. Não seria nada. Você pegou esse homem perdido, ele tinha até cabelo na época. Ele era magro, subdesnutrido. Ele não tinha propósito, direção. Irmã, você chegou na vida desse homem, ele engordou 20 quilos, caiu o cabelo, cresceu barriga, cresceu perspectiva, ganhou propósito, virou obreiro, anda de gravata, dá glória a Deus, dá aleluia. Todo mundo reconhece ele com um testemunho, com as experiências que ele tem. Se não fosse você, irmã, talvez esse homem não estaria aqui onde ele está.
Eu estou vendo que as irmãs agora acendeu um fogo no coração de vocês. Por outro lado, existem mulheres que querem tomar a liderança à força. E quando você quer tomar a liderança à força do seu marido, automaticamente o seu marido vai querer roubar a liderança também. Irmã, eu não sei você, irmão, mas eu sou um homem assim, pastor André, um pouco lento para fazer as coisas dentro de casa. A minha esposa comprou um berço e ela trocou o berço da bebê. E ela falou assim, meu bem, tira esse berço daqui, tudo bem. Tira esse berço daqui, tudo bem, eu vou tirar. Tira esse berço daqui, tudo bem, eu vou tirar. Um mês depois, tira esse berço daqui, tem como você tirar, é só desmontar, quebrar e jogar fora. Tudo bem. 3 meses depois, tira esse berço daqui, meu bem, você só está jogando roupa em cima. Tudo bem, eu vou tirar. O berço para mim era útil, para jogar tranqueira dentro. Para minha mulher não. Um belo dia chega em casa, cadê o berço? Quem tirou? Irmã, olha aqui para mim. Você precisa desse homem para viver? Você precisa desse homem para existir? Você precisa desse homem para comer? Se esse homem bater as botas agora, você morre junto? Fale, mas está com medo? Morre junto ou não? Então por que você casou com ele? Casou com ele porque você ama. E o fato de você amá-lo faz com que o seu testemunho transborde. E quando a mulher transborda no testemunho, o homem olha para ela e fala, você é o meu porto seguro. Há uma brincadeira, isso não é bíblico, mas há uma brincadeira de dizer que o homem é o cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço. Não porque movimenta para onde quer, mas porque sustenta. Você é a base do teu marido, irmã. Quando você entender que você é a base do teu esposo, você vai compreender que o grande homem de Deus que está ao seu lado só é um grande homem de Deus porque você está com ele. Você consegue compreender isso? Quando nós começamos a entender, a colocar na nossa mente o posicionamento da mulher, eu vou falar apenas agora um posicionamento de um homem. Pastor, lê para nós aí, para mim terminar. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia aí. O posicionamento da mulher é nutrir um testemunho. Versículo 25, Efésios 5, 25. O processo da mulher é nutrir um testemunho e se sujeitar à liderança do marido. Mas olha o papel do marido em relação à esposa. Por favor, pastor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãs, o que é mais difícil? Jesus, ele se entregou pela igreja a ponto de morrer por ela. O que é mais difícil? A esposa se submeter à liderança do marido? Ou o marido morrer pela esposa? Porque tem marido que ama tanto a esposa que se tiver um tiroteio ele coloca a mulher na frente. Mas o homem que entendeu a liderança dele, o homem que ama a esposa, põe o peito na frente e fala, mata eu, mas não mata ela. Cadê os homens de Deus que faz isso? Olha aí. Hã? Você entendeu, irmã? Você entrega a sua sujeição ao seu esposo, a liderança ao seu esposo. Você olha para ele e fala, meu marido, eu não preciso de você para viver, mas eu compreendi que nessa casa, para a presença do Espírito Santo estar, eu preciso me submeter à sua liderança. Entretanto, o marido olha para a esposa e diz, você entregou a sua sujeição, você entregou a sua vida a mim, então não se preocupa, eu sou capaz de morrer por você, se preciso for. Agora os homens estufou o peito, agora eu vi. Quando o homem se posiciona, quando a mulher se posiciona, preciso de um tecladista aqui para tocar só para fingir que está terminando. Quando o homem se posiciona, quando a mulher se posiciona, Deus ele dá algo chamado herança. Grita comigo, herança. Salmo 127, irmãos, onde nós lemos. Olha o que Salomão vai falar. Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é o seu galardão, é o seu presente. Verso 4. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. 3 coisas que os filhos são aqui nesse texto. Quando o homem se posiciona, quando a mulher se posiciona, Deus ele dá para o homem uma herança. Os seus filhos não vão seguir os mundanos. Os seus filhos não vão ser nada mais, nada menos do que homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque eles vão crescer e vão dizer: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, porque na minha casa eu tenho um exemplo, na minha casa eu tenho referência. Eu quero ser homem de Deus como meu pai é. Eu quero ser mulher de Deus como minha mãe é. Levante a sua mão em nome de Jesus, porque eu quero ministrar sobre a tua vida. Os seus filhos são a sua herança. O que o inimigo quer roubar dessa igreja é a sua herança, mas essa igreja vai ser abastecida, porque os próximos diáconos daqui são seus filhos, os próximos pastores são os seus filhos, os próximos homens de Deus são os seus filhos. A próxima geração que vai vir está vindo do seu ventre, está vindo de você. Quem crê nisso? Deus está levantando uma nova geração, e essa nova geração vem de você. Aleluia, aleluia. Continuando o texto, verso 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quando o marido se posiciona, quando a mulher se posiciona, Deus transforma os seus filhos em flechas. Se prepare, os seus filhos vão em lugares que você não foi, os seus filhos vão alcançar lugares que você não alcançou, os seus filhos vão realizar sonhos que você não realizou. E os adoradores já estão sendo despertados aqui nessa quarta. Deus trouxe você na vida nova para você compreender: seus filhos não vão acabar nas drogas, os seus filhos não vão acabar no mundo, os seus filhos não vão acabar perdidos, porque quem encontrou os seus filhos foi Deus. Os seus filhos são herança, eles vão além do que você foi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você está com a Bíblia aberta? Salmo 128, olha o que está escrito no Salmo 128, Salmo 128 verso 3, quando o homem se posiciona, quando a mulher se posiciona, olha o que acontece com a esposa, verso 3, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Sabe o que eu quero ministrar sobre a tua vida? O teu lar vai ter uma mulher frutífera, o seu lar vai ter uma mulher frutífera como a videira gera o vinho gera alegria. A tua esposa vai ser uma fonte de alegria para a sua vida, a sua mulher vai ser uma fonte de alegria para o seu lar, a sua mulher vai ser uma fonte de alegria e de sorrisos para a sua casa. Os seus filhos serão como a oliveira produz azeite. Os seus filhos é herança, os seus filhos é flecha, mas os seus filhos são ungidos pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus, os seus filhos são ungidos pelo poder do Espírito Santo. A sua casa é uma igreja, você é o pastor dela, e lá dentro Satanás não manda. Fica de pé em nome de Jesus comigo. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. A Bíblia vai dizer que os filhos de Jó frequentemente se encontravam na mesa. Frequentemente se encontravam na mesa para festejar. Mas em Jó capítulo 1 a Bíblia diz que depois deles estarem na mesa, Jó levava todos os seus filhos para o altar. Mesa e altar. A igreja, por gentileza, fala comigo. Irmãos, eu sou professor. Então quando eu peço para os irmãos repetirem algo, isso é pedagógico, ok? Repita comigo assim: mesa. Repita comigo: altar. Mesa e altar. Diga: mesa e altar. Tem pessoas que querem levar os filhos para o altar sem ensiná-los a irem para a mesa. Os seus filhos, olhe para mim, os seus filhos precisam da sua presença na mesa.
Os seus filhos precisam olhar para você. Os seus filhos precisam olhar para você e ter relacionamento, intimidade. Quando os seus filhos tiverem um tempo de mesa com você, eles vão querer conhecer o Deus que você serve. Tem muitos filhos que vão para o altar sem ir para a mesa. Quando chegam no altar, eles não querem mais. Porque o que leva os filhos para o altar não é Deus, são os pais. Eu estava conversando com o pastor Gabriel vindo para cá. A Bíblia diz em Gênesis 22, pastor André, que Deus leva Abraão e Isaque para o altar. A Bíblia diz, dentro de uma cronologia, que Abraão ficou 17 anos sem fazer altar. Você precisa ensinar os seus filhos a fazerem um altar, a buscar a presença do Espírito Santo. Quando você ensina seus filhos a fazerem um altar, eles querem aquela presença. É por isso que Deus fala: Abraão, pega teu filho, leva para o altar. Eu quero ensinar os seus filhos, eu quero ensinar Isaque a construir um altar. Você precisa ensinar o seu filho a construir um altar. E aí sim, quando você tiver um tempo de mesa, ele vai querer servir o Deus que você serve. Se os seus filhos estão perto de você, eu queria que você abraçasse os seus filhos agora. Se a sua esposa está perto de você, eu queria que você colocasse ela aí ao seu lado agora. Abrace a sua esposa, traga ela para perto de você. Se a sua família está perto de você, traga a sua família para junto, traga ela para a mesa, porque Deus hoje vai fazer o seu altar queimar novamente. Traga aí a sua família para perto, traga seu filho para perto. Você vai ministrar: a minha mulher vai ser videira frutífera. Diga: o meu esposo vai ser o sacerdote do lar. Diga: os meus filhos são herança, os meus filhos são flecha, os meus filhos são oliveira. Diga: se a tua família não está aqui, eu quero que você ministre. Eu quero que você levante a sua mão se a tua família não está aqui, e você vai ministrar: essa casa é deles, eles vão se assentar aqui, eu vou conquistar. Sobe o nível da sua adoração, começa a orar com eles agora. Começa a ministrar sobre a tua família. Começa a ministrar sobre a tua família. Começa a ministrar sobre a tua família. Organize a sua casa. Organize a sua casa, homem de Deus. Vai falando com Deus agora. Diga: